Revisão da vida toda, teve julgamento presencial no STF. Eu já trouxe o julgamento para vocês, muitos ficaram com dúvidas, então essa live está recheada de informações direto ao ponto. Nem Jesus agradou a todos, mas nós tentamos agradar tanto o público que quer aulas mais completas, como também o público que quer as lives um pouco mais direto ao ponto. Claro, nas aulas mais completas a gente consegue explicar melhor, a gente tira mais dúvidas, mas também as aulas direto ao ponto têm o seu valor, afinal o seu tempo é muito precioso e nessa live a gente vai direto ao ponto. Eu não vou mostrar a fala do advogado-geral da União, muita gente ficou em dúvida, quem que é aquele advogado que falou, por que ele não falou em favor dos aposentados? É porque ele estava defendendo os interesses do INSS. Tá certo, pessoal? Então, eu só vou colocar nessa live aqui as falas dos ministros. Vamos direto ao ponto nesse julgamento que tivemos ao vivo no STF. Pessoal, para você entender antes de mais nada, este julgamento foi realizado na primeira turma do STF. O STF é composto por duas turmas e olha só, o próprio STF explica isso aqui. Vamos acompanhar em um vídeo de menos de 30 segundos. Você sabe a diferença entre plenário e turmas do STF? Vamos entender juntos. O plenário é formado pelos 11 ministros do STF e é responsável por julgar questões de grande importância, como processos contra presidente e vice-presidente da República, entre outras autoridades, além de ações de controle de constitucionalidade. Sobre as turmas. O STF possui duas turmas, cada uma com 5 ministros, já que o presidente do STF tem atribuições específicas e não integra esses colegiados. Cada turma tem seu próprio presidente, alternando após um ano. Uma de suas atribuições é julgar recursos contra decisões individuais de seus próprios ministros e pedidos de extradição apresentados por outros países. Gostou? Então aqui a gente já viu que basicamente, as turmas julgam processos um pouco mais simples e o plenário do STF julgam processos mais complexos. As turmas são formadas por 5 ministros na primeira turma, 5 ministros na segunda turma e o presidente do STF não faz parte de nenhuma turma. O presidente do STF, nas terças-feiras, ele participa das sessões do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Presidente do STF também é presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiças, que impõe metas aos juízes para julgar tantas sentenças por mês, tantos atos ordinatórios e assim por diante. Então, você percebe que alguns juízes precisam bater metas ou estão aplicando entendimento próprio e agora a gente vai ver se esse entendimento desses juízes é válido ou não, se o juiz pode extinguir o seu processo, pode aplicar o entendimento próprio porque ele está pressionado por meta do CNJ e acabar com a sua revisão da vida toda. Será que pode isso? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Lembrando, vou colocar só o ouro da Bahia. Vamos juntos aqui. E claro, né, pessoal, a análise completa aqui inclui mais de 20 revisões que não precisa esperar o STF, inclui também a revisão da vida toda e mais outras 20 revisões de aposentadoria já confirmadas pela Justiça. Você só precisa entrar em contato, vamos estudar o seu caso, fazer os cálculos, montar tudo certinho e acompanhar até o final. Então, análise completa com todos esses processos aí, você já pode pedir no WhatsApp do link do comentário fixado ou entre em contato com o seu advogado de confiança, se você já tiver um outro advogado e ele estiver te atendendo direitinho, que vai dar tudo certo. Lembrando, pessoal, antes de tudo, eu sou advogado, sou dono de um escritório, sou advogado há mais de 13 anos e, sinceramente, nós não somos o único escritório de excelência no direito previdenciário. Existem muitos outros escritórios também muito bons, tá, pessoal? A gente não é realmente, eu não preciso ficar aqui me vangloriando de nada, nós não somos o único escritório 5 estrelas do país. Existem muitos escritórios bons por aí também, tá bom? Então, vamos ver, presta atenção, principalmente no Alexandre de Moraes, defendendo os aposentados, mas também no Zanin, que mudou de ideia. Objeção.
Declaro aprovada a ata. Chamo a julgamento a reclamação 76.143 do Distrito Federal, da minha relatoria. Nesse caso, teremos sustentação oral da parte do Dr. Rodrigo Matos Roriz, procurador federal, que falará pelo beneficiário do ato. Mas eu vou fazer aqui o relatório. Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Edson Antônio Cavalcante contra acórdão proferido pela segunda turma recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo tal, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário 1.276.977, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o tema 1102 de repercussão geral. O reclamante sustenta, em síntese, que a turma recursal reclamada, ao julgar o recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do recurso, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma. Esse é o relatório, e eu chamo aqui à tribuna, então, o doutor Rodrigo Matos. Vocês entenderam, uma reclamação constitucional que o advogado entrou. Por quê? Porque um tribunal decidiu extinguir o processo do aposentado aplicando o entendimento próprio e que foi formulado nas ADIs, Ações Diretas de Inconstitucionalidade. ADI 2110, 2111, julgamento conjunto. Então vou chamar só de ADI 2111 para facilitar o nosso entendimento. Tá. Professor, mas a gente não tem a vitória no tema 1102? Temos. Por que, então, que um juiz ou um tribunal vai querer julgar contra o que foi decidido no STF? Porque ele está aplicando o entendimento próprio que, nas ADIs, o STF teria acabado com o direito dos aposentados a pedirem a revisão da vida toda. Só que, perceba bem, pela própria frase que eu falei, né? Eu até estou quebrando o juridiquês aqui, eu estou tentando falar em um português mais claro, mas tá, acabar com o direito de pedir a revisão da vida toda, mas será então que o STF limitou somente para quem já entrou com o processo? Será que o STF está limitando para quem vai ter ainda a chance de entrar com processo judicial? Ou será que o STF, e bate na madeira, acabou de vez com a revisão da vida toda para novos entrantes, né? Como que ficou essa questão? Aí que tá. Não ficou decidido isso, pessoal. Não ficou decidido. Tanto é que tivemos os embargos de declaração das ADIs pedindo, embargos de declaração é um recurso que o processualista até chama de recursinho. Por quê? Porque ele não tem o condão, não tem o poder de mudar o mérito da questão, não tem o poder de mudar a decisão propriamente dita. Mas ele vem para suprir, para esclarecer contradição, erro material, omissão ou obscuridade. As hipóteses estão bem claras na lei, né? Então, o STF teria sido omisso ou contraditório ao julgar favorável no tema 1102 e julgar contra nas ADIs. Então, a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, fundada pelo grande Medeiros e atual presidente sendo Miguel Torres, e com uma atuação muito grande de diversos advogados, é claro, reconhecendo o trabalho de todos, entrou com esse recurso dos embargos de declaração pedindo esses esclarecimentos. Falou, não, mas peraí. Se teve mudança de entendimento, isso configura alteração de jurisprudência. Mas nós já tínhamos uma decisão com repercussão geral, decisão de mérito que resolve um acórdão e válida para todo o Brasil.
Então perceba bem que quando você entrou com o seu processo, se você entrou em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, até mesmo podemos falar em 2025, você entrou com a expectativa de ganhar o processo, obviamente. Mas não só a expectativa de ganhar algo, nossa, que caiu do céu. Não, com a expectativa porque o STJ já havia julgado em 2019 de forma unânime. E o STF no plenário virtual, em março de 2022, até que no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2022, Nunes Marques, indicado pelo presidente anterior, deu um presentão para todas as mulheres desse país, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em 2022, ele pediu destaque às 11h45 da noite. Meus amigos, faltando 15 minutos para a vitória dos aposentados. Já era para você estar recebendo esse dinheiro faz muito tempo, tá? Então a gente critica o Flávio Dino e o Zanin colocados pelo atual presidente, mas eu nunca deixei de criticar também a postura, a atitude, não a pessoa, mas sim os argumentos, o voto do ministro Nunes Marques, né? Quando tem que criticar, eu vou criticar. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. Sempre dentro do campo de argumentos, de ideias, de votos. Jamais criticando a pessoa do STF para fora, né? O ser humano, não estou criticando. Estou criticando aqui as atitudes e os votos. Tá. Em dezembro de 2022, tivemos a confirmação no plenário físico, em frente às câmeras, para ninguém botar defeito, dessa decisão de 6-5. Lá no tema 1102, quem entrou com os embargos de declaração, falando em omissão, falando em contradição, aí foi o INSS. Por quê? Porque o INSS é que perdeu a revisão da vida toda, perdeu o julgamento da revisão da vida toda. Então é lá ele que tem que correr atrás, ele que tem que recorrer. O que os aposentados estão esperando aqui na ADI é uma contenção de danos, uma contenção de riscos e uma definição de como vai ficar efetivamente o pagamento da revisão da vida toda. Então, presta atenção também. Eu vou pular essa fala aqui do AGU, do membro da AGU, né? Do procurador federal que é membro da AGU, porque realmente a gente quer ver aqui a atuação dos outros ministros para explicar melhor. Oral pelo tempo regimental. Roriz, e passo ao voto. Farei uma síntese do voto. Aqui, como já dito na tribuna, a questão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao tema 1102 de repercussão geral deve ser mantida mesmo após as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2110 e 2111, que trataram da chamada revisão da vida toda. Eu já proferi algumas decisões no sentido de manter a suspensão das ações na forma que havia sido estabelecida no tema 1102 da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, só para esclarecer, suspender os processos é bom ou ruim? Nesse contexto que estamos analisando, suspender os processos é a medida que se impõe, é a medida de justiça, é o certo que nós estamos pedindo nesse contexto. Não estou falando que suspensão de processo é boa, pelo amor de Deus. Mas, se um juiz quer extinguir o seu processo, e se temos ordem de suspensão nacional dos processos, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, confirmada por ele em decisões de janeiro de 2025, então, né, se a gente quer manter o seu direito vivo, então tem que suspender até a decisão final na ADI no tema 1102. Não estou defendendo a suspensão, já demorou demais, pelo amor de Deus, gente. Eu sou advogado, tenho clientes em todo o país, em 12 países. Então, assim, é claro que a gente quer o pagamento quanto antes. Eu estou falando nesse contexto. Se aparece um juiz querendo extinguir o seu processo,
Você vai aceitar uma decisão dessa? É óbvio que não. Então, seu advogado tem que recorrer. Tem muito advogado que está perdendo prazo, está nem vendo. Então, se você quiser, né, uma análise completa do seu processo, parecer jurídico, nós também vamos estudar o seu processo, vamos mostrar todas as saídas. Ou, se você quiser que o professor Nakamura seja o seu advogado, você também pode entrar em contato no WhatsApp e falar com a Bárbara. Vai ter uma condição especial agora para março, estou autorizando. Já estamos nas últimas vagas, né? Não chegamos nem na metade de março, mas nós atendemos com qualidade, tá? A gente não quer 1 milhão de clientes. Não, eu prefiro os clientes que realmente acreditam no nosso trabalho e que vão até o final. Sabem que aqui, pessoal, a gente vai até o final, até a última instância, tá? Quando você contrata a gente, já está incluído o trabalho até a última instância. Às vezes, algum advogado que não cobro para entrar. Primeiro que isso é uma infração da OAB. A OAB não permite a advocacia de cobrar só no êxito, só no risco, não permite. Isso é uma infração da OAB. Além disso, vai ter advogado que ao chegar a uma decisão como essa, ele vai te ligar e vai falar, a gente tem um recurso com prazo para amanhã e para eu recorrer é R$7 mil. E aí, você vai fazer o quê? Fica difícil, né? Então, pelo menos aqui, é tudo transparente. Na nossa contratação, contratou uma vez, é até o final, é até a última instância. Quanto a isso, você fica tranquilo. Todas as medidas judiciais dentro e fora do processo já estarão inclusas. E eu faço questão de ressaltar que, a partir do momento que você tem uma decisão contrária, você tem que recorrer, principalmente dentro do prazo. Há remédios também, né, nessa questão. Se você perdeu o prazo, alguma coisa assim, depois eu vou fazer uma live me estendendo mais sobre essas questões, tá? Se você quiser, você comenta aqui. Não é todo mundo que perdeu o prazo, não é todo mundo que passou por isso, mas às vezes pode ser útil. Olha só, o próprio Zanin, ele vinha concedendo a suspensão dos processos. Falou, não, tem que esperar realmente o STF. Só que agora ele diz que evoluiu o pensamento. Mas isso evoluir... acabar com o direito de um aposentado, sendo que a gente tem plenário físico a ser pautado pelo STF na revisão da vida toda? Verifiquei que alguns colegas, inclusive desta primeira turma, têm adotado uma solução diversa no sentido da improcedência das reclamações para determinar ou permitir o julgamento das demandas a partir das ADIs 2110 e 2111. E estou evoluindo a minha compreensão para manifestar o entendimento de que, a partir do julgamento dessas ADIs, como eu disse, que trataram da revisão da vida toda, em 2024, houve a superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse contexto em que houve pronunciamento do órgão máximo dessa Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do tema 1102 de repercussão geral, entendo que os processos sobre o tema da revisão da vida toda devem voltar a tramitar. A livre tramitação dos processos sobre o tema 1102 prestigia o direito à razoável duração do processo e também ao que foi decidido, evidentemente, naquelas ações de controle concentrado. Aí que tá. Razoável duração do processo para quem? Se os aposentados estão esperando desde 2019 a decisão do STJ de forma unânime, desde dezembro de 2022. Cadê a razoável duração do processo? Agora querem atropelar o direito do aposentado? Nananina, não é assim. E, muito bem apontado, Alexandre de Moraes estava presente nesse julgamento, senão o pior poderia ter acontecido. E ele defende que os processos voltem a andar. Até aí, se for para cumprir a decisão do tema 1102, eu sou o primeiro a defender isso. A gente já fez 3 manifestações na Avenida Paulista, liderados pelo Medeiros, e o Medeiros já está organizando RVT 1 de maio. 1º de maio, mais uma manifestação para o Brasil inteiro ver o que estão fazendo com o direito dos aposentados.
É uma manifestação sem partido político. Não é direita e esquerda, pessoal. Vamos acordar para a vida. Não é questão de direita e esquerda, é questão do direito do aposentado. Então vamos juntos. E nas eleições, votem em partidos e políticos que estão defendendo o direito dos aposentados. Pessoal, abre o olho. Não estou falando nome de ninguém aqui. Só faça a sua análise. Então, a partir dessa compreensão, revejo o posicionamento anterior para alinhar o meu entendimento ao manifestado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Como houve a angularização da relação processual, condeno o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixo no valor de R$1.000, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a ser executado perante as instâncias ordinárias, respeitada a justiça gratuita a hora concedida. Então, esse é o meu voto. Faço, então, uma evolução da minha... E ele ainda condenou o aposentado em R$1.000, só que deferiu os benefícios da justiça gratuita, então o aposentado não vai precisar pagar esse valor. Lembrando, esse valor é para o advogado do INSS. Esse aqui que estava falando aí, pessoal. Meus amigos, não é para o seu advogado. O que o seu advogado falou são honorários contratuais. Agora, honorários de sucumbência é o que os membros da AGU estão de olho nesse tanto de processos da revisão da vida toda. Eu já trouxe o escândalo que mostra que a AGU já não tem nem como distribuir tanto dinheiro que estão tirando de causas previdenciárias, pessoal. Se você não viu, você ainda vai ver a live sobre isso. Vou trazer mais aprofundado esse escândalo do dinheiro da AGU. E ouço agora o voto do ministro Flávio Dino. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Eu não tinha recebido, cumprimento primeiro Vossa Excelência, os colegas, a Cláudia, eu não tinha recebido o voto de Vossa Excelência, e na verdade, nos vários julgamentos das duas turmas, a questão é meio empatada. E agora, recentemente, no embargo de declaração, nas ações diretas, ou até por sugestão do ministro Toffoli, houve uma modulação em relação a como aplicar a decisão da revisão da vida toda para aqueles que já tinham decisões favoráveis, o que, eu reitero, justifica até que esteja findado o julgamento das ADIs, a suspensão. Então, eu antecipo, independentemente do voto do eminente ministro Flávio Dino, que eu pedirei vista nessa reclamação. Os ministros aguardam. Senhor presidente, minha posição é conhecida, reiterada, mas, claro, por deferência ao eminente ministro Alexandre, aguardo o voto. Pois não. Então, proclamo o resultado. Após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, aguardam para proferir votos os demais ministros da turma. Então aqui ficou muito claro que o Flávio Dino já ia votar, era a ordem de voto até aí, beleza? Só que foi interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mencionou a modulação de efeitos, mencionou o Toffoli, que pediu destaque, que pode vir a mudar de ideia, pelo menos na questão de segurança jurídica e direito adquirido e modulação de efeitos. E também o Flávio Dino, ele falou, olha, o Cristiano Zanin perguntou, né? Os demais ministros vão esperar o pedido de vista do Alexandre de Moraes ou querem antecipar o voto? Aí o Flávio Dino falou, olha, minha posição é conhecida, ou seja, ele é contra a revisão da vida toda, mas por respeito ao ministro Alexandre de Moraes, ele vai esperar para se manifestar. Então o ministro Alexandre de Moraes pediu vista nessa reclamação. O problema maior é que quando a gente entra com uma reclamação constitucional, se algum juiz estiver descumprindo essa decisão de ordem nacional de suspensão dos processos, o problema mesmo, pessoal, é o quê? É a loteria jurídica. Se cair na mão da Carmen Lúcia, do Alexandre de Moraes, do Fachin, tudo bem.
o seu direito vai ser assegurado. Aí se cair na mão do Zanin agora, né? Até ontem o Zanin era a favor, agora mudou de ideia. Então se cair na mão do Zanin, se cair na mão do Flávio Dino, se cair na mão do Gilmar Mendes, aí seu direito pode ser prejudicado. Ainda teremos outras medidas a serem tomadas, então sempre que você tiver alguma dúvida sobre o seu processo, quiser um parecer jurídico, se às vezes seu advogado não está te respondendo, você quer trocar de advogado, ou você quer só um parecer jurídico do seu processo, ou uma análise completa de outras 20 revisões, você pode ter processo de revisão da vida toda e pode entrar com outro processo, com outro advogado se for da sua confiança. Então, sempre entre em contato no WhatsApp oficial, é o 61 985220420, e o link do comentário fixado no meu perfil Professor Nakamura, tenho verificado ali, tá certo, pessoal? E eu já deixo claro também, muita gente está perguntando como que vão ficar os processos de agora em diante, como que vai funcionar todas essas questões. Eu vou fazer uma outra live já, né, com esse tópico indo direto ao ponto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fomos direto ao ponto nesse julgamento da revisão da vida toda. Já se inscreva aqui no canal. Eu quero ver você participando aqui nos comentários. Revisão da vida toda já! Estou investindo aqui em um conteúdo melhor para vocês. Eu faço as minhas aulas no meu horário de almoço, na minha hora extra, depois do escritório. Acima de tudo, eu sou advogado. Então, agradeço a confiança de todos os clientes e de todos os aposentados que me seguem aqui no YouTube e em outras redes sociais. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. E até a próxima!